Olá! Quem está buscando uma revisão rápida, sem enrolação sobre comissão parlamentar de inquérito para mandar bem na prova, chegou ao lugar certo. Então, vamos direto ao ponto. Esse aqui é o resumo definitivo, tudo o que é preciso saber. Olha, a base de tudo está aqui, ó, artigo 58 da Constituição. O que é uma CPI? É uma comissão temporária que vai investigar um fato bem específico e tem um prazo para acabar. O ponto-chave, o que todo mundo precisa guardar, é essa parte. Ela tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Mas o que isso quer dizer na prática? A gente vai desmembrar isso agora, passando pela criação, os poderes, os limites e, claro, o relatório final. Então, para começar, como é que uma CPI nasce? Não é de qualquer jeito, não. Existem 3 requisitos que são, assim, obrigatórios. E atenção aqui, eles são cumulativos, um depende do outro. Isso despenca em prova. E quais são eles? Bom, primeiro, o requerimento precisa da assinatura de 1/3 dos membros da casa. Segundo, a investigação tem que ser sobre um fato determinado, não pode ser algo genérico, vago. E terceiro, tem que ter um prazo certo para terminar. Juntou esses 3 requisitos, pronto. A criação da CPI deixa de ser uma escolha do presidente da casa e se torna uma obrigação. É um direito da minoria parlamentar. E aqui, ó, a primeira grande pegadinha de prova é clássica. A exigência é de 1/3 dos membros. Não é 1/5, não é maioria simples, não é 2/3. As bancas adoram, mas adoram mesmo trocar essa fração. Então anota aí e não esquece, 1/3. Certo, a CPI foi criada. E aí, qual é o poder real dela na prática? A Constituição fala, em poderes de autoridade judicial. Mas calma, isso não quer dizer que a CPI vira um juiz. Tem uma diferença gigante aí. Vamos ver exatamente o que ela pode de fato fazer por conta própria. Aqui a gente vê que o poder de investigação é bem grande, hein? A CPI pode, sozinha, quebrar o sigilo bancário e fiscal de alguém. Ela pode também pedir os registros telefônicos, ou seja, os metadados, e pode convocar ministros, governadores, particulares, e se a testemunha não quiser ir, pode determinar a condução coercitiva. É, sem dúvida, um poder de investigação bem robusto. Mas claro, todo poder tem um limite. E os limites da CPI? Esse é o tema preferido das bancas. Existem coisas que são exclusivas do poder judiciário, que só juiz pode fazer. Vamos ver agora o que a CPI não pode fazer. E aqui está a diferença mais importante de todas, a que mais confunde. Presta atenção. A CPI pode pedir para a operadora a lista de ligações, para quem ligou, quanto tempo durou a chamada. Isso é quebra de sigilo de dados telefônicos. Agora, ouviu o que foi conversado? Aí não, de jeito nenhum. Isso é interceptação telefônica e isso é matéria de reserva de jurisdição, ou seja, só com ordem de um juiz. Então, para resumir o que é proibido, CPI não pode decretar prisão, a não ser em flagrante delito, a gente já vai falar disso. Ela não pode determinar busca e apreensão na casa de alguém, não pode ordenar interceptação telefônica, como a gente viu, e também não pode quebrar o sigilo de comunicação, ou seja, ler e-mails, mensagens de WhatsApp. E o mais importante de tudo, não pode impor sanção, não pode punir. Tudo isso aí depende de ordem judicial. Olha, se for para guardar uma única frase de tudo isso aqui para levar para a prova, que seja esta. CPI tem poderes de investigação, mas não tem poderes jurisdicionais. O que isso quer dizer? Ela investiga, mas ela não julga. Ela apura os fatos, mas não dá a sentença. Esse é o biso-mestre, o segredo de tudo. Beleza, então a CPI investiga pessoas, mas quem é que ela pode obrigar a ir lá depor? E será que tem alguém que está imune a esse chamado? Vamos organizar essa informação. Essa tabela aqui resume bem. A CPI pode convocar ministros de Estado, governadores, prefeitos, qualquer servidor público. Mas atenção máxima aqui. O presidente da República, ele não pode ser convocado por uma CPI. É uma questão de simetria com as constituições estaduais e a separação dos poderes. E um ponto fundamental. Quem é convocado, especialmente se for na condição de investigado, tem direitos. Direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar e o direito a ter um advogado presente. Bom, depois de toda a investigação, das oitivas, das quebras de sigilo, a CPI chega na sua etapa final. E aí, o que acontece? Todo o trabalho é consolidado num único documento, o relatório final. Esse relatório é a grande conclusão dos trabalhos, né? Ele é votado ali pela comissão e, se for aprovado, ele é encaminhado. Para quem? Principalmente para o Ministério Público. É o MP que tem o poder de, com base naquelas provas, iniciar uma ação penal ou civil. O relatório pode até propor o indiciamento de algumas pessoas, mas o MP não é obrigado a acatar. Ele tem independência para avaliar. É bom lembrar sempre, o relatório recomenda, ele não pune. E agora, a melhor parte.
A revisão final, modo relâmpago. Vamos fixar aqueles pontos que mais caem, os bizus para gabaritar a prova, bem rápido e direto. Bizu número 1. CPI investiga, mas não julga, não acusa e não pune. A função dela acaba com a entrega do relatório. Simples assim. Ela expõe os fatos e entrega o material para os órgãos de controle. Bizu 2. Interceptação telefônica, quebra de sigilo de comunicação, ou seja, o conteúdo de conversas, WhatsApp, e-mail, isso aí é sagrado, só e somente só com ordem de juiz. CPI não chega nem perto desse poder. Terceiro bizu, sobre convocação. Governador pode ser convocado pela CPI. Agora, presidente da República não pode. O STF já bateu o martelo sobre isso. É uma distinção que vale ouro na hora da prova. E o quarto e último bizu, prisão. Qual a única hipótese em que uma CPI pode dar voz de prisão para alguém? Se a pessoa cometer um crime em flagrante delito ali, durante os trabalhos da comissão. Por exemplo, uma testemunha que mente descaradamente. É a única situação. Fora isso, nunca. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a CPI não julga e não pune, qual é, então, o verdadeiro poder dela na fiscalização da República? Por que ela gera tanto impacto político? Talvez o poder real não esteja na caneta de um juiz, mas sim na luz, no holofote que ela joga sobre os fatos, expondo tudo para a sociedade. Fica aí o pensamento. Boa sorte na prova.